bênção apostólica, no capítulo 13, versículo 13 de 2 Coríntios, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado nesta manhã para vir à igreja de Madureira, a este santo ministério. E eu não vim aqui com a pretensão de ensinar absolutamente nada de novo para os irmãos, porque falar do Evangelho, para quem vive o Evangelho, é recordar. Eu sei que os irmãos, todos aqui, estão conhecedores acerca do Evangelho. Mas, como dizia o apóstolo Pedro e o apóstolo João, não é porque não saibais, mas é porque vocês sabem que eu vos recordo. Que o Espírito Santo de Deus me faça a sua boca nesta manhã e que eu possa trazer alguma contribuição para a vida espiritual da igreja. Eu desejo pautar a minha fala nesta manhã no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e apóstolo Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo de número 37 e 38, que diz o seguinte: 37, 38 e 39, que diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Meus queridos, nesta manhã eu gostaria de falar-vos acerca da percepção espiritual do tempo em que vivemos, porque a palavra de Deus, ela nos diz, e acabamos de ler, que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Os irmãos que leem bem a Bíblia sabem que antes do dilúvio, a história humana sofreu um surto de desenvolvimento científico e tecnológico só comparado ao do século XX. Os homens, após serem expulsos do Jardim do Éden, o homem foi viver em caverna. Mas de repente, diz o capítulo 4 do livro do Gênesis, que da descendência de Caim surgiu homens inteligentíssimos, verdadeiros gênios da raça humana, e eles começaram a manipular o bronze e o ferro. E se você ler a história geral, você vai descobrir que a manipulação do bronze e do ferro foi um desenvolvimento tecnológico só igual ao século XX, quando nós conseguimos, por meio da tecnologia de foguetes, do computador, da internet, dominar a natureza. O homem começou a construir tendas e saiu de cavernas. O homem começou a criar gado e se tornar fazendeiro. O homem, para suprir a ausência de Deus no seu coração, desenvolveu a música para preencher o vazio que havia de Deus. O homem desenvolveu o empreendimento imobiliário, porque construiu cidades e passou a vender pedaços de terra. E o homem desenvolveu as artes da guerra, porque ele inventou instrumentos para guerrear. Não é muito parecido com o tempo que vivemos? Não tem uma semelhança com o mundo que nós vivemos, em que o entretenimento tem sido a tônica do nosso mundo? Ninguém consegue viver hoje sem uma novela, sem um filme, sem uma diversão. Como de igual modo, as pessoas estão muito preocupadas em ganharem dinheiro, em terem patrimônio, em terem bens. Mas a Bíblia diz que no meio daquela geração surge um homem cujo nome era Noé. E para que os irmãos entendam o que nós vamos falar, eu gostaria de ler ainda
versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. O escritor aos Hebreus nos dá esta informação acerca de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Em meio àquele mundo de iniquidade, de prazeres, Deus encontra um homem que tinha ouvidos para ouvir sua voz. Deus diz: Noé, eu resolvi dar cabo de toda a vida que tem na terra, mas eu quero salvar você e quero salvar sua família, e eu quero que você construa uma arca para a salvação. E a Bíblia diz que Noé, por fé, porque ele creu na palavra de Deus, ele resolveu construir a arca. E construir a arca nos dias de Noé era um projeto louco, era um projeto insensato, porque segundo a Bíblia não chovia até os dias de Noé. O clima da terra era um clima perfeito, a umidade do ar era boa, portanto bastava que à noite o orvalho regasse a terra e estava tudo perfeito. E de repente Noé começa a dizer para as pessoas: eu estou construindo uma arca porque Deus vai mandar um dilúvio e toda a terra vai ser submergida pela água. E as pessoas perguntavam para Noé: o que é dilúvio? E Noé dizia: a água vai se precipitar do céu para a terra, vai chover. E eles não sabiam o que era chuva. E muitos achavam que Noé era um louco, um insensato que estava ouvindo vozes. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos que Noé não construiu a arca com os anjos cortando madeira e trazendo para ele construir a arca. Para construir a arca, Noé teve que se desfazer de todos os bens que ele tinha, de todos os bens que ele tinha herdado, de toda a fortuna, porque ele era o 10º homem depois de Adão, o 10º patriarca. E para construir a arca, Noé começou a vender sua fazenda. Construiu uma parte da arca, o dinheiro não deu, Noé vendeu a outra, Noé vendeu a casa na praia, Noé vendeu o gado que tinha, Noé vendeu as ovelhas, e os filhos de Noé devem ter ficado preocupados. Meu pai está dilapidando o nosso patrimônio, meu pai está investindo tudo que nós temos numa arca. E Noé chamou os filhos e disse: meus filhos, eu sou um homem previdente, eu sou crente, e eu quero lhes dizer uma coisa: nós precisamos salvar tudo que está aqui, porque tudo que está aqui vai ficar enterrado, e nós temos que investir na única coisa que vai flutuar. Vamos pegar nossos bens, nossas riquezas, nosso talento, e vamos investir na única coisa que vai sobreviver ao dilúvio. E os filhos acreditaram na informação de Noé. Os filhos acreditaram e permitiram que Noé pegasse todo o seu patrimônio e investisse naquela arca. Nos dias de Noé, os homens já conheciam os minérios. E eu posso imaginar que muitas pessoas tinham pepitas de ouro, pepitas de diamante. Muitas pessoas tinham bens materiais que se agarravam a elas e não sabiam que estava com os dias contados aquele patrimônio. Noé vendeu até a última coisa que ele tinha para construir a arca. Os judeus, que são um povo bem-humorado, gostam de contar história, eles criaram uma história acerca de Noé. E eles imaginaram na história deles que um dia Noé foi confrontado por 2 cientistas que vieram e disseram: Noé, você está espalhando terror, você está aterrorizando as pessoas com a notícia de que o mundo vai se acabar, de que as águas vão cobrir toda a terra e que tudo que as pessoas têm vão desaparecer. Noé disse: eu estou pregando isso porque Deus me falou. Pois Noé, nós temos 2 perguntas para te fazer. Dependendo da sua resposta, nós vamos crer em você, vamos vender tudo que temos e vamos investir na tua arca. A primeira pergunta: Noé, qual a prova científica que você tem de que o dilúvio vai acontecer? Porque nós temos examinado o clima, nós temos informações sobre o clima, e não há nenhuma prova científica de que isso seja possível. Me dá uma prova, Noé. E segundo os judeus que contam essa história, Noé ficou pensando por alguns minutos
preciso lhe dizer algumas coisas. Eu preciso lhe dizer que há coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu sou, tem coisas que eu não sou. Tem coisas que eu faço e tem coisas que eu não faço. Eu não sou o arquiteto desta arca. Eu sou apenas um carpinteiro. Eu sou apenas um construtor. A planta não é minha. Eu não sou o comandante desse navio. Eu sou um tripulante. O comandante é outro. Portanto, ela não precisa de motor, não precisa de vela, não precisa de leme. Quem mandou fazer a arca deu a planta. E eu não posso alterar a planta. Eu estou sendo fiel à visão que ele me deu. E eu creio que ela vai sobreviver. Segundo os geólogos, se o dilúvio, dizem eles, aconteceu como está escrito na Bíblia, o pior do dilúvio não foi a chuva que caiu de cima. O pior do dilúvio foi as comportas do abismo que se abriram embaixo, que levantavam montanhas a 10.000 metros de altura e enterrou os antediluvianos com as suas riquezas e os seus bens a milhares de metros abaixo da terra. Mas a pequena arca de Noé sobreviveu em meio a todo aquele grande cataclisma, porque a mão de Deus estava sobre ela. E a propósito, eu quero fazer uma ilustração para os irmãos. O século XX conheceu a maior embarcação feita pelo homem, o Titanic. E conta-se que quando dá o batismo, da inauguração do Titanic, um jornalista se aproxima e pergunta para aquele homem: quão seguro era aquele navio? E ele diz que nem Deus pode afundar esse navio. Ele foi feito por profissionais e a arca foi feita por amador, mas ele não conseguiu fazer a primeira viagem, porque um pequeno iceberg jogou ele no fundo do oceano. Mas a arca de Noé sobreviveu ao dilúvio. Meus queridos, se Noé, antes do dilúvio, se ele tivesse 0,1% da riqueza do mundo da época, e eu não sei se ele tinha, mas se ele tivesse, ele tinha que ser um homem muito rico, porque se qualquer um de nós aqui nesta manhã tivéssemos 0,1% da riqueza do mundo, hoje nós seríamos trilionários. Se Noé antes do dilúvio tinha 0,1% da riqueza do mundo, ele disse: meus filhos, vamos investir na única coisa rentável, na única coisa que sobrevive, porque depois do dilúvio Noé tinha 100% das ações do mundo. A Bíblia diz que pela fé ele creu, aparelhou a arca, salvou sua família ao mesmo tempo que condenou o mundo e se tornou herdeiro do mundo. O mundo todo agora era de Noé. Todas as riquezas do mundo pertenciam a Noé. Ele era dono de tudo. Noé não poupou nada do que ele tinha. E eu pergunto nesta manhã a você: qual a sua percepção da época que vivemos, do mundo que vivemos? Onde você está investindo teu dinheiro, teu talento, tuas habilidades? Noé é um exemplo na Bíblia de um homem, talvez o único na história da Bíblia, que salvou toda a sua família. Não ficou ninguém fora da arca. Quantos de nós podemos dizer como Noé? Quantos de nós podemos ter salvado a nossa família? Porque a coisa mais triste para o obreiro é ele estar na arca e a sua família não está. Agora, quando eu leio a história de Noé, eu descubro que a família de Noé era a mulher dele e os filhos dele e as noras dele. Porque Noé, que era filho de Lameque, e a Bíblia diz que depois que Lameque gerou Noé, ele teve filhos e filhas. Onde estavam os irmãos e as irmãs de Noé? Onde estavam os sobrinhos de Noé? Ninguém creu naquele projeto. Ninguém tinha tempo para investir naquele projeto. Mas a família de Noé sobreviveu. Jesus disse que como foi naqueles dias, será nos dias da vida do Filho do Homem.
no Egito eles se enriqueceram muito. E quando voltaram do Egito, houve, por causa da prosperidade, da riqueza, desavença, desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Abrão era um homem pacífico, humilde, chama seu sobrinho num monte e diz: meu filho, nós somos irmãos chegados, não é lícito que nós venhamos a brigar, toda a terra está diante de ti, escolhe, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era tão formosa quanto o jardim do Éden, como Zorã antes do Senhor destruir, e disse: eu vou ficar aqui. E saiu armando as suas tendas até Sodoma, e os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. E Abraão voltou a morar no deserto, na terra de Canaã, enquanto que Ló foi morar na cidade, acabou entrando na cidade. Ló era um homem rico, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que dias depois, anos depois que Ló foi morar em Sodoma, houve uma guerra entre o rei de Sodoma e de outras cidades. Toda a cidade de Sodoma foi levada cativo, Ló foi levado cativo, e Abraão pega 300 dos seus homens, resgata Ló, traz de volta todos os bens de Ló, e o que é que Ló faz? Ló volta para Sodoma de novo, para o lugar de onde Deus já tinha dado o livramento, fica lá, morando no meio dos ímpios. Ele não era ímpio, mas ele morava no meio dos ímpios. E Ló tinha 2 filhas, possivelmente filhos. Quando lemos com atenção a palavra, dá a entender que os filhos de Ló já haviam casado com as moças de Sodoma. E quando Abraão intercede a Deus a favor daquela cidade, e o sal que estava naquela cidade era tão pouco que Deus preferiu tirar o sol para preservar a cidade, Deus manda 2 anjos que vão a Sodoma, e quando chegam ali eles têm dificuldade de convencer o justo Ló a sair de Sodoma, por causa dos bens, por causa da família, por causa da ligação que ele já tinha com a cidade. E os anjos apertam Ló, diz a palavra de Deus, a ponto que a alma já está saindo
para que te deixe. Não me forces a te deixar, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, ali morrerei eu. Então naquele dia nós vamos ver uma moça que fez a escolha que ela deveria ter feito. Que escolha nós temos feito? Qual tem sido as nossas decisões? Qual tem sido a prioridade na nossa vida? Onde nós estamos investindo os nossos recursos e os nossos talentos? Onde nós estamos investindo? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. É claro que esta é uma expressão idiomática hebraica, porque quando chovia, a terra estava alagada, os homens jogavam a semente de trigo e esperavam que no tempo certo o trigo nascesse e era o pão que eles iam colher. Mas nós temos um exemplo contemporâneo. Na Segunda Guerra Mundial, um judeu chamado Nicholas Wilton, ele era enfermeiro, estava na Tchecoslováquia quando Hitler começou a prender todos os judeus e levar para campos de concentração. E aquele moço começou a pegar o seu salário e chegava para as famílias judias e dizia: me dá teu filho, me dá tua filha, eu vou levar eles para ser adotado lá em Londres por uma família e ele vai sobreviver. E 600 crianças Nicholas conseguiu mandar para a Inglaterra. E o último vagão Hitler conseguiu abortar e levar para um campo de concentração. Passa a guerra, esse homem se casa com uma mulher, vai morar de novo em Londres. E um dia ela, procurando lá nos porões da casa os documentos velhos, ela encontra num baú um livro com o nome e a foto, o histórico de todas as crianças. E ela diz: você nunca me falou disso. O que é isso? Ela diz: são crianças que eu comprei e que eu salvei na época da guerra. Ela disse: você é um herói, você precisa ser conhecido. Ele disse: eu não sou herói, eu não fiz nada mais do que qualquer outro cristão deveria ter feito. Mas a BBC de Londres se interessou pelo caso. E um dia Nicholas foi convidado para um programa de talk show, um programa de auditório como o do Jô Soares, e tinha 500 pessoas no auditório. E a moça que estava apresentando o programa pegou o livro e começou a mostrar o livro. Mostrou a foto de uma garotinha no colo de Nicholas e disse: olha, essa garota não é filha dele, não é sobrinha dele, não é parente dele, mas este homem investiu todo o seu dinheiro. Ele voltou pobre para Londres, não trouxe um centavo no bolso, mas ele investiu todo o seu dinheiro para salvar crianças. E a moça disse: olhe para quem está do seu lado, seu Nicholas. E aquela mulher, agora já uma mulher de cabelos brancos, beijou na sua face e disse: obrigado pela vida, você me salvou a vida. E aquela mulher não vai se contendo, a apresentadora do programa disse: eu peço a todas as crianças que foram salvas por Nicholas que se ponham de pé. E aquele homem quase teve um colapso nervoso de ver 500 pessoas no auditório se levantar e agradecer a ele. Todo minuto que você gastar na sua vida, cada centavo que você investir no reino de Deus, um dia você o receberá com juros e correção monetária diante de Deus. Tudo que você investir na eternidade, você colherá com juros e correção monetária. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Nós estamos vivendo os últimos dias. E para você que tem um chamado de Deus, para você que tem um chamado de Deus que arde no seu coração, você foi chamado para ser pastor. Você foi chamado para dirigir um rebanho. Você foi chamado para pregar o evangelho. E essa é a mais nobre missão de um homem. Não queira ser advogado, não queira ser médico, não queira ser engenheiro. Seja pastor de ovelhas. É certo que o Egito não gosta de pastor de ovelhas, mas Deus gosta. Deus ama pastor de ovelhas. E se você quiser saber se você tem um chamado, eu gostaria de, nos minutos que nos restam, lhe dar dicas se você tem um chamado. Deus havia escolhido um homem chamado Moisés lá no Egito. Moisés entendeu que Deus o chamara para salvar Israel. Ele não entendia o tempo de Deus, ele não conhecia o projeto de Deus todo, mas dentro dele ardia um desejo muito grande de defender o seu povo. Ele, segundo Flávio José, estava cotado para ser o próximo faraó do Egito. É como se hoje alguém abrisse mão do direito de ser presidente dos Estados Unidos da América a vida toda, por um projeto insensato e louco. É pior do que ovelha muda cuidar de escravos. Escravos que não sabem o que é liberdade. Escravos que não sabem o que é ser livre. E quando você é pastor de ovelha, você
Monte Sinai, Deus disse: olha aqui, que eu quero te falar uma coisa. Quando Moisés chega no cume do monte, Deus lhe dá uma planta, Deus lhe dá um modelo de um tabernáculo. Você vai construir esse tabernáculo para mim. Fala aos filhos de Israel, você vai construir. E Moisés disse: olha, quem é artífice, quem sabe fazer essas coisas é Arão. Arão sabe fazer isso. Eu disse: ele não serve porque ele já fez um bezerro de ouro lá. Eu não quero a